Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O leilão de gado movimenta a pecuária brasileira. No ambiente marcado pelos lances rápidos e batida do martelo, criadores e compradores definem investimentos e renovam os plantéis. O mercado segue aquecido e ganha força com as vendas online. É ele quem dita o ritmo do leilão. Do alto do Tatersal, apresenta os lotes e dá detalhes sobre os animais. Eu comecei no leilão, eu tinha 14 anos de idade, então eu passei por todo um processo, desde o manejo, o escritório, a pista, até a leiloaria, até chegar como leiloeiro. O leiloeiro é aquela peça que ele faz a junção, né, do vendedor com o comprador. Enquanto isso, as pisteiras dão os lances, intermediando as negociações. E é a batida do martelo que oficializa a compra. Depois de avaliar bem o catálogo de animais, este pecuarista garantiu o lote com 60 novilhas da raça Nelore para o plantel. O leilão é um lugar que a gente vem, né, acha o gado que você precisa, né? Não precisa sair andando pelas fazendas procurando. É um lugar muito ideal. É assim que criadores e compradores de gado fecham negócio, pelo formato dinâmico e transparente dos leilões. Esta leiloeira de Uberlândia, que está há quase 7 anos no mercado, comercializa por semana 60 lotes de animais, que vêm de fazendas de todo o estado de Minas Gerais. Aqui, uma equipe comercial e jurídica cuida de todo o processo de compra e venda. O leilão é um formato tradicional, democrático e muito utilizado para a comercialização de gado no Brasil. O formato que acontecia de forma presencial passou a acontecer também de maneira virtual a partir da Covid-19, com as restrições de contato físico entre as pessoas. Esse modelo acabou dando muito certo e veio para ficar. A parte virtual, a pessoa entra no canal do YouTube, né? Acompanha em casa, de onde tiver, e lança. Lança pelo WhatsApp ou por ligação do telefone. E sempre a pessoa compra uma vez com a gente e continua comprando. Uma tradição da pecuária brasileira que movimenta mais de 2 bilhões de reais por ano em todo o país. E os leilões são variados. Oferta de animais de corte, de leite, gado de elite e matrizes selecionadas. Existem leilões que duram dias, reúnem artistas, um espetáculo da pecuária que aquece todo o setor. O leilão, de certa forma, ele baliza o mercado, né? Então o leilão ele é bom porque o preço vai balizar para o vendedor e para o comprador, vai vender do preço que vale. Então acho que o leilão é um preço justo. Se o animal é bom, está bem criado, está pesando bem, você vai vender melhor. Se o animal não está bem zelado, não está um lote padrão, vai vender pior. Então acho que o leilão é uma forma justa de se comercializar esses animais. Os animais são separados por peso, idade e genética. O leiloeiro anuncia o preço inicial, o lance de abertura, que é feito com base nos preços do mercado. A arroba do boi, neste caso, dá o norte para os criadores definirem o valor. Depois, as propostas vão sendo feitas pelos compradores interessados. Os lances aumentam e leva o lote ou animal quem oferece o maior valor. A comercialização é ampla, aberta, por quê? Porque o leilão, você traz o seu gado, você mostra para 100, 300, 400 pessoas. Se for mostrar o gado na fazenda, você está mostrando para uma pessoa só. Com o crescimento dos leilões virtuais, o alcance dos criadores foi ampliado, aumentando assim a liquidez do mercado. De qualquer região do Brasil, o comprador pode fazer sua oferta. Muito além da pista e da batida do martelo, cada leilão representa um ponto de encontro da pecuária brasileira, unindo tradição e tecnologia. De um lado, o método centenário de negociações presenciais. Do outro, plataformas que encurtam distâncias e conectam o setor. Um movimento que impulsiona a renovação dos plantéis e fortalece a bovinocultura. É o mercado que vai ditar o preço. O preço do dia é esse hoje, então, e hoje facilitou muito para os compradores o peso. O peso ajudou demais, porque aí a pessoa compra, já sabe que vai chegar lá na propriedade dela, já está sabendo que o animal pesa 300 quilos, ou 350, ou 250, ele já tem essa noção do que ele vai comprar e o que vai chegar na casa dele.
confinamento de engorda de bovinos tem boa perspectiva para o primeiro trimestre de 2026. Cálculos realizados pelo CPEA indicam que o cenário favorável de custo de produção, principalmente referente ao gasto com dieta, assim como a expectativa de preços firmes para o boi gordo, sustentam a previsão de viabilidade. Na média Brasil, 7,54% dos abates estão programados para janeiro, fevereiro e março. A previsão do alto estoque global de trigo na temporada 2025-26 pressiona as cotações externas do cereal. O relatório divulgado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e analisado pelo CPEA reforça o cenário de ampla disponibilidade global do trigo na temporada 2025-2026 e mantém a pressão sobre as cotações externas do cereal. Segundo o CPEA, o reajuste positivo na oferta, acompanhado por um crescimento mais moderado do consumo, elevou os estoques globais e limitou a recuperação dos preços. A produção mundial de trigo para a temporada 2025-2026 deve alcançar 837 milhões e 800 mil toneladas, de acordo com o Departamento norte-americano. O volume é 1% superior ao projetado em novembro e 4,6% acima do registrado em 2024-2025. A demanda é estimada em quase 823 milhões de toneladas, alta de 0,5% em relação a novembro e de 1,5% na comparação anual. O preço do açúcar apresentou variação no estado de São Paulo. A diferença chegou a R$ 3,00 por saca de 50 quilos. No balanço de 8 a 12 de dezembro, a média do indicador CPEA foi de R$ 110,30 a saca, alta de 2,09% frente ao período anterior. Segundo o Centro de Pesquisas, a demanda esteve mais ativa no mercado paulista, com empacotadores e indústrias buscando açúcar de qualidade superior, devido aos estoques reduzidos. Do lado da oferta, pesquisadores explicam que as usinas estiveram firmes nos preços, contrariando expectativas de maior disponibilidade. Diversas unidades têm reduzido a participação no mercado, uma vez que a parcela significativa da produção já está comprometida com contratos de exportação e de abastecimento interno. Os preços do etanol alcançaram o maior patamar da safra 2025-26 e a gente explica. O avanço ocorreu devido à oferta restrita no mercado spot paulista. Entre 8 e 12 de dezembro, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado em São Paulo fechou a R$ 2,90 por litro. Entre o dia 8 e 12 de dezembro, o indicador CPEA-Esalq do etanol hidratado em São Paulo fechou em R$ 2,90 por litro. O valor líquido do ICMS e PIS/COFINS representa alta de 0,83% frente ao período anterior. Com isso, o hidratado registra a 9ª semana seguida de valorização na atual safra. O etanol anidro também apresentou avanço. Subiu 0,39% na semana, alcançando R$ 3,32 por litro. Esse movimento marcou o 8º aumento semanal seguido no mercado paulista. Segundo o CPEA, a postura dos vendedores contribuiu para sustentar os preços. Os produtores demonstram baixo interesse em fechar novos negócios neste momento. Além disso, eles não têm pressa para finalizar os estoques que seguem reduzidos. Ao longo da semana passada, as chuvas atingiram regiões produtoras de São Paulo. E com isso, mais usinas encerraram a moagem da safra 2025-2026. Do lado da demanda, compradores relatam volumes suficientes para atender as próximas semanas. E a moagem de cana-de-açúcar na região Centro-Sul chegou a quase 16 milhões de toneladas na segunda quinzena de novembro. O volume processado registrou uma queda em relação ao mesmo período da safra 2024-2025, que ficou em 20.270.000 toneladas. No acumulado, desde o início da safra até 1º de dezembro, a moagem atingiu 592 milhões de toneladas, recuo de 1,92% comparado ao período anterior.
Na segunda metade de novembro, 144 unidades produtoras operaram na região Centro-Sul. No mesmo período da safra anterior, foram 196 usinas. Nos últimos 15 dias do mês passado, 52 unidades encerraram a moagem. Desde o início da safra, 173 unidades já pararam as operações. Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de açúcares totais recuperáveis na segunda quinzena de novembro atingiu 133 quilos de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, uma variação positiva de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado. A produção de açúcar na segunda metade de novembro totalizou 724,06 milhões de toneladas. A fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul no período, atingiu 1,18 bilhão de litros. Os preços das frutas mais consumidas no Natal estão um pouco mais baixos que no ano passado. Pelo menos é o que dizem os comerciantes da Ceasa em Goiânia. A explicação é que a maior parte dessas frutas vem do sul do Brasil, que nesse ano conseguiu aumentar a produção e a maior oferta refletiu nos preços. Na principal central de abastecimento da região centro-norte do Brasil, o movimento está intenso. Mais de 15 mil pessoas passam por aqui todos os dias, comprando ou abastecendo as 200 empresas instaladas no complexo. O Reinaldo é feirante há mais de 20 anos em Goiânia e já foi às compras na Ceasa de Goiás. E ao fazer a comparação dos preços das frutas típicas das festas de fim de ano, ele percebeu que muitas delas estão mais em conta. Hoje o preço está muito bom e está tendo muito, até morango, que em dezembro chega, não tem. Esse ano tem muito morango na praça, muita uva, tá ótimo, os preços tá bom. Essa empresa, que trabalha com a comercialização de frutas há 47 anos, está animada com a chegada do fim do ano. O seu Vander é o dono e, segundo ele, tudo está colaborando para ser o Natal das frutas. Tem muito peso, tem muita uva, então acho que as frutas que mais giram aí, ameixa, nectarina, então acho que muita fruta no mercado, muita oferta de fruta, né? Então acredito que sim, que vai ser, né? Se não mudar de uma semana para outra. E já é possível encontrar as frutas preferidas dos goianos. Tá tudo fresquinho, viu? Pêssego, ameixa, nectarina, uva, melão. O gerente técnico da Ceasa, Josué Lopes, confirma que os preços de algumas frutas estão bem menores do que no ano passado. Essas frutas, por exemplo, do período natalino, ela vem do sul. E lá teve uma alta produção de vários produtos, como pêssego, ameixa, nectarina e tantas outras, que propiciou uma maior produção e isso também aumentou a oferta. E hoje, para a alegria de todos nós, temos aí uma redução aí de aproximadamente 15% no geral. Mas algumas frutas tiveram reajuste. A melancia, por exemplo, subiu 25%, passando de R$ 2,00 para R$ 2,50 o quilo aqui na Ceasa. O mamão Formosa teve aumento de 43%. Passando de 73 para 105 a caixa. Já a manga Tome, bastante consumida nessa época do ano, aumentou 30%, passando de 65 para R$ 85 a caixa. E se tudo continuar como está previsto, os preços deverão continuar estáveis até a véspera do Natal. Para quem quer consumir, fazer uma mesa com bastante diversificação, esse é o grande momento, porque os preços é o atrativo. Então tem que aproveitar. É hora de conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta quarta, a presença de uma área de alta pressão, que veio na retaguarda da frente fria, garante tempo mais firme na região sul do país. Enquanto no sudeste, a frente fria segue atuando e provoca fortes pancadas de chuva. No centro-oeste, nordeste e norte do país, as áreas de instabilidade também continuam, com risco de temporais pelas regiões. No sul, céu mais aberto no estado gaúcho, em Santa Catarina e também em boa parte do Paraná, enquanto a nebulosidade é mais presente no leste e norte paranaense. No sudeste, o céu permanece carregado em São Paulo, Rio, grande parte de Minas e no Espírito Santo. Na região central do país, a nebulosidade também é maior em grande parte da região, enquanto no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, além do sudoeste de Mato Grosso, o tempo fica mais firme nesta quarta.
No Nordeste, céu mais fechado em grande parte da região. E no Norte, nuvens mais carregadas também pelos estados. E não se descarta a ocorrência de geada no topo da Serra Catarinense. No sul do país, chuva fraca e isolada. No litoral, norte e noroeste do Paraná, além do interior de Santa Catarina. As pancadas de chuva seguem desde a madrugada em São Paulo, Rio e em grande parte de Minas. Ao longo do dia, a chuva ganha força, atingindo também o Espírito Santo, de maneira moderada a forte e há risco de temporais. E a situação é de perigo para volumes elevados de chuva no sudoeste do Espírito Santo, zona da Mata Mineira, litoral norte de São Paulo e grande parte do Rio, como em Petrópolis, Angra dos Seis, Ubatuba e Vale do Paraíba. As instabilidades perdem força no sul e oeste de Mato Grosso do Sul, mas seguem atuando no norte e nordeste do estado, além de Goiás e também Mato Grosso, com chuva moderada a forte e risco de temporais. No Maranhão, Piauí, oeste da Bahia e Ceará, as pancadas de chuva também seguem ocorrendo e variam entre moderada a forte densidade. No oeste da Paraíba e noroeste de Pernambuco, também pode chover de maneira mais forte, enquanto na faixa litorânea norte da região, chuvas mais fracas. E no norte do país, o tempo permanece instável, com chance de temporais no Amazonas, Rondônia, Acre e no Amapá. Rajadas de vento mais fortes podem ocorrer em áreas do Paraná, sudoeste e interior de São Paulo, grande parte do Rio e também na zona da Mata Mineira, podendo chegar até os 70 km por hora. E o tempo segue mais seco no norte da Bahia, sul e interior de Pernambuco, oeste de Sergipe e Alagoas, além de áreas do estado gaúcho, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 30%. E em relação às temperaturas para esta quarta, máximas de 26 graus em Porto Alegre, 22 em São Paulo, 24 em Belo Horizonte, 29 em Cuiabá, 30 em Campo Grande e até 33 graus em Salvador. A produção de cacau não tem acompanhado a necessidade do mercado. Então, qual que é o balanço deste ano, hein? O que também a gente pode esperar para 2026? Quem chega para fazer um panorama para a gente é a Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau. Bom dia, Ana Paula. Seja muito bem-vinda sempre ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. O prazer é o nosso. Afinal de contas, vamos começar falando um pouquinho desse ano todo de 2025, que obviamente faltou cacau e isso refletiu inclusive nos preços para o consumidor final e de que forma para a indústria? Então, esse ano é mais um ano desafiador na cacauicultura global, não só no Brasil, né? A gente vem de um 2024 onde o déficit foi muito grande no mundo inteiro, a gente chegou a um déficit de mais de 500 mil toneladas de cacau. E em 2025, apesar desse déficit ter reduzido, a redução dele foi muito mais porque houve uma queda no consumo do que exatamente por conta de um aumento na safra global. E aqui no Brasil o resultado também é parecido. A gente tem no Brasil um recebimento de amêndoas de cacau nos primeiros 9 meses do ano de pouco mais de 140 mil toneladas, e isso ainda é um volume muito distante do volume que a gente precisa para moer no mesmo período. Então, a gente acaba tendo um déficit aí de mais ou menos 18 mil toneladas só nesses primeiros 9 meses do ano. A gente deve encerrar 2025 com aproximadamente aí 170, 180 mil toneladas de recebimento e aí, se a gente extrapola um pouco a safra, deve chegar perto de 190 mil toneladas. Ainda muito distante do potencial que o Brasil tem de consumir amêndoas de cacau, que chega perto de 300 mil toneladas de cacau. Pois é, e como que o setor enfrenta esse momento, Ana Paula? Porque, como você disse, a gente já vem desde o ano passado, 2025, mais um ano desafiador, ou seja, a gente tem capacidade de produzir muito mais, mas falta o cacau. A gente tem visto aqui no Brasil bastante investimento de novas áreas, além de um trabalho muito importante de melhoria da produtividade das áreas já existentes. Então, hoje a nossa produtividade média das áreas existentes, ela gira em torno de 300, 350 quilos por hectare.
com manejo básico, né, manejo de trato cultural, trato agronômico, a gente conseguiria dobrar essa produtividade média. Se a gente dobra a nossa produtividade média, a gente já passa a produzir pelo menos 50%, 60% a mais do que a gente produz. Mas, para além disso, tem todo um plano que foi desenvolvido, que é o Plano Inova Cacau 2030, que tem por objetivo chegar em 2030 produzindo próximo de 400 mil toneladas, que significaria autossuficiência. E para isso, além do trabalho nas áreas já existentes, tem todo um investimento de diferentes setores em novas áreas, né? Em áreas que a gente chama hoje de áreas não tradicionais de cacau. E aí vem uma questão que é super interessante, porque a gente tem aí nessas regiões não tradicionais o que a gente chama de recuperação de áreas degradadas, porque o cacau entra muito bem com essa proposta de recuperar áreas degradadas, porque o cacau acaba que a gente pode considerar como se a gente estivesse plantando floresta. Pois é, isso é importante a gente trazer aqui, porque é mais um ponto para enaltecer a nossa sustentabilidade, uma vocação do nosso agro, né? Que tanto já faz pelo meio ambiente da porteira para dentro. É mais um exemplo positivo, né? Isso. E o cacau, o interessante do cacau é que ele tem modelos produtivos diferentes e que a gente consegue identificar critérios de sustentabilidade muito claros. Então, a gente tem, por exemplo, a produção de cacau no sistema Cabruca, que é o cacau ali na região do sul da Bahia e do Espírito Santo, que convive com a Mata Atlântica, né? Então, é a Mata Atlântica e o cacau convivendo. E quando você conversa com as pessoas da região, elas deixam muito claro que a Mata Atlântica sobreviveu naquela região por conta do cacau. Você tem o cacau ali no Pará, né, em sistemas agroflorestais, convivendo bem com a floresta também, porque o cacau é oriundo ali da região amazônica. E nessas novas áreas, eles entram ou em SAF, né, em sistemas agroflorestais, ou a pleno sol. Mas mesmo quando eles entram a pleno sol, eles entram com todo um mecanismo e uma proposta de recuperar essas áreas degradadas e trabalhar para que aquela região, além de melhorar a terra, também gere renda para o produtor. Isso é muito bacana. E Ana Paula, como que a indústria encara, além desse ponto da produção, inclusive em áreas degradadas, para recuperar essas regiões, como que a indústria está, inclusive, inovando do ponto de vista de levar a informação para o consumidor? Eu pergunto, porque eu costumo sempre olhar a embalagem e rótulo. E, inclusive, ontem eu vi várias marcas, inclusive falando, além dos dados do chocolate, a região que foi produzida, né, o percentual de cacau, a família que tem ali e as frutas brasileiras muito típicas utilizadas, como açaí, por exemplo, cupuaçu, por exemplo. De que forma a indústria nacional tem olhado para esses produtos, que inclusive valoriza até aquela região produtora ali, que muitas vezes não é tão grande, é uma produção ali que envolve inclusive agricultores familiares? O que a gente tem visto muito nessa cadeia é uma diversificação de produtos que são oferecidos para o consumidor, tanto aqueles que são das grandes indústrias, como o que a gente chama de bean to bar e tree to bar, né? E aí, quando a gente vê o bean to bar e o tree to bar, a gente vê muito esses detalhes, né? De quem é que produziu a amêndoa, qual é aquela região, quais são as características, e também essas diferenças de cacau com outras frutas. Então, é muito interessante isso. A gente, na indústria moageira, tem trabalhado muito uma discussão sobre rastreabilidade. A gente acha que a rastreabilidade ela é fundamental para levar esse pertencimento do produtor que faz a amêndoa até o consumidor, né? A rastreabilidade é aquele mecanismo que permite a gente saber de onde saiu aquelas amêndoas que foram fazer aquele chocolate. Então, a gente ainda precisa trabalhar isso mais nessa cadeia, ela é uma cadeia ainda que precisa ampliar a rastreabilidade, mas esse ano, por exemplo, a IPC lançou uma cartilha técnica que é um guia para que possa levar informação para o produtor, para levar informação para o técnico que apoia esse produtor, para que o produtor possa cada vez mais entregar essa rastreabilidade e levar a informação dele até o consumidor, porque o consumidor gosta de saber o que ele está consumindo, né?
E valoriza, né? Quando tem a informação ali acessível, obviamente existe também uma identificação e uma valorização. Sobre a moagem, a gente estava conversando um pouquinho no começo, gostaria que a gente aprofundasse um pouquinho. Teve alguma surpresa em relação aos estados? Então, esse ano, ele foi um ano que ele está refletindo ainda o mesmo resultado, um resultado muito parecido com 2024, né? O recebimento, ele continua muito parecido em termos de distribuição, então a gente recebe ali entre 55% e 60% de amêndoa de cacau da Bahia, próximo de 45% do Pará, e os outros 5% normalmente vem ali do Espírito Santo, Rondônia, e está começando a entrar volumes de outros estados também. A moagem esse ano, ela teve uma retração. Nesses 9 meses, a gente já verifica uma retração de 15%. E por que isso está acontecendo? Você tem, por um lado, um déficit de oferta de amêndoa, mas você tem, por um outro lado, uma queda no consumo, né, dos derivados. E por que isso acontece? Em 2024, a gente teve picos muito altos de preço. O cacau chegou a valer 12 mil, 13 mil dólares a tonelada. E tanto a indústria moageira quanto a indústria chocolateira repassaram o mínimo possível para frente. Mas, num certo momento, esse repasse chegou ao consumidor e houve uma queda no consumo. Então, a gente aqui no Brasil, a gente viu uma queda forte, especialmente no último trimestre do ano passado e agora nesses 9 meses, que representa essa queda na moagem. Para além disso, a gente ainda teve que enfrentar durante alguns meses a taxação de 50% dos Estados Unidos, o que fez com que a gente perdesse um importante mercado, principalmente para a manteiga de cacau produzida no Brasil, que era exportada para lá. Então, ainda que a taxação tenha caído, essa retomada da exportação não é tão rápida assim. Né? Os contratos já tinham sido cancelados, os nossos clientes já tinham feito contratos com outras empresas de outras regiões. Então, agora, aos poucos, a gente acredita que ao longo desses próximos meses, 2, 3 meses, a gente muito provavelmente consiga recuperar o mercado americano no patamar que a gente tinha antes da taxação de julho desse ano. Bom, ficamos nessa torcida também. Ana Paula, então, já que você citou essa questão da taxação dos Estados Unidos, né? Como é que fica o balanço de 2025 em relação à importação e exportação? Então, a gente importa aqui no Brasil amêndoa de cacau para abastecer, complementar a necessidade da indústria. E esse cacau, ele é importado, ele é industrializado e a gente exporta todo o volume que a gente importa para poder compensar. Os números desse ano ainda não estão fechados, né? A gente teve uma queda na exportação de derivados nesses primeiros 9 meses, principalmente por conta dos Estados Unidos, mas a gente acredita que a balança vai continuar positiva, ou seja, a gente exportando mais derivados do que importando cacau. E com certeza 2026, com a retomada dos Estados Unidos e com a melhoria do consumo, a gente acredita que a partir do ano que vem o consumo volte a crescer, porque o cacau voltou a patamares mais equilibrados. Então, muito provavelmente, o consumo, não só no Brasil, mas também no mundo, vai voltar a crescer e aí a demanda por derivados também vai aumentar. Então, posto isso, qual que é a sensação da indústria e do setor para o ano que vem? É de respirar um pouco mais aliviado, com um otimismo mais renovado? Com certeza, a gente tem um olhar mais otimista para 2026, né? A gente acredita que a safra brasileira em 2026 vai ser melhor do que 25 e 24. Além da gente ter uma expectativa da melhoria dessas áreas tradicionais, né? Da produtividade média dessas áreas tradicionais, a gente sabe que algumas dessas novas regiões produtoras já vão começar a entregar cacau em 2026. Então, a gente acredita que em 2026 o volume produzido pelo Brasil vai ser maior do que os últimos anos, e isso é muito positivo, porque assim a indústria depende menos da importação, né? E isso em termos de custo Brasil, é muito importante, né? Se a gente consegue a maior parte da nossa produção
ser feita com o cacau brasileiro é muito melhor. E também a gente tem um olhar positivo quando a gente pensa na ponta do consumo, né? A economia brasileira está melhorando, a inflação ela está cedendo, e isso sempre se reflete no consumo dos produtos finais. E se o consumidor passa a comer mais chocolates, mais produtos com cacau, a nossa demanda aumenta e a nossa margem cresce e a cadeia como um todo cresce também, né? É importante a gente ter isso em mente, né? A cadeia produtiva do cacau ela é muito interligada, ela é muito interdependente. A indústria depende do produtor, o produtor da indústria, e todos nós dependemos do consumidor, né? Então, quanto melhor for a nossa produção, melhor vai ser o nosso chocolate e melhor vai ser o consumo desse produto. Então, a gente tem aí uma expectativa de um 2026 menos desafiador. Assim esperamos também, né? E só para reforçar, né, Ana Paula, porque muitas vezes quem acompanha o programa não é da cadeia, não sabe, é um setor que gera muito emprego. Sim, é um setor que gera mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, são mais de 90 mil unidades produtivas de produção de cacau, né, espalhadas aí nesses 4 principais estados, Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia, mas cada vez mais se espalhando pelo Brasil, né? A gente já tem áreas de produção em São Paulo, em Tocantins, em Pernambuco, em Sergipe, Minas Gerais. Então, a gente está vendo a cacauicultura brasileira ganhando um terreno no Brasil, ampliando a sua área de forma sustentável, e o que a gente quer é mostrar isso para o mundo também. Exato, sustentabilidade com qualidade. O nosso cacau tem muita qualidade, saboroso demais. Ana Paula, muito importante ter te ouvido. Você apresentou um panorama atualizado para a gente do setor. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia e até a próxima. Obrigada, até a próxima e um Feliz Natal, um ótimo ano novo para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Eu espero que 2026 seja muito melhor para todos nós. Assim será. Também aproveitamos para desejar o mesmo a todos vocês. Obrigada. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá.